Josué capítulo 19. E saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram na sua herança Berseba, e Seba, e Molada, e Azar-Sual, e Balá, e Ezem, e Eutolade, e Betu, e Ormã, e Ziclag, e Bet-Macabote, e Azar-Susa, e Bet-Lebaote, e Saruém, 13 cidades e as suas aldeias. Aim, e Rimon, e Eter, e Azam, 4 cidades e as suas aldeias. E todas as aldeias que havia em redor destas cidades, até Balat-Beer, que é Ramá do sul, esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão estava entre o quinhão dos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. E saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança até Saride. E subiu seu termo pelo ocidente a Marala, e chegava até Dabezete, e chegava também até o ribeiro que está defronte de Joquinião. E, de Saride, voltava para o oriente, para o nascente do sol, até o termo de Quislot-Tabor, e saía da Berate, e ia subindo a Jafia. E, dali, passava pelo oriente, para o nascente, a Gat-Efer, em Et-Cazim, e saía a Rimon-Metuar, que é Leá. E tornava este termo para o norte a Anatom, e as suas saídas eram o vale de Iftael, e Catate, e Nalau, e Sinron, e Idala, e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Jezreel, e Quesulote, e Sunem, e Afaraim, e Sion, e Anacarate, e Rabite, e Quizião, e Ebes, e Remete, e Enganim, e Enada, e Bet-Pazes. E chegava este termo até Tabor, e Sazima, e Bet-Semes, e as saídas do seu termo estavam no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E saiu a quinta sorte à tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Eucate, e Ali, e Betem, e Aksaf, e Elameleque, e Amade, e Mizal, e chegava ao Carmelo para o ocidente, e a Sor-Libnate. E voltava do nascente do sol a Bet-Dagon, e chegava a Zebulon e ao vale de Iftael, ao norte de Bet-Emeque de Neiel, e vinha sair a Cabu pela esquerda. E Hebron, Reube, e Emon, e Caná, até a grande Sidom. E voltava este termo a Ramá e até a forte cidade de Tiro, então tornava este termo a Osa, e as suas saídas estavam para o mar, desde o quinhão da terra até Aquizibe. E o mar, e a Feca, Reube, 22 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, para os filhos de Naphtali segundo as suas famílias. E foi o seu termo desde Elef e desde Alon e Zenanim, e Adaminequebe, e Jabneel, até Lacom, e estavam as suas saídas no Jordão. E voltava este termo pelo ocidente a Asnot-Tabor, e dali passava ao Coque, e chegava a Zebulon para o sul, e chegava a Azer para o ocidente, e a Judá pelo Jordão, para o nascente do sol. E eram as cidades fortes, Zitim, e Zer, e Amate, e Racate, e Quenerete, e Adamá, e Ramá, e Azor, e Quedes, e Edrei, e em Azor, Iron, e Migdal-El, e Orem, e Bet-Anate, e Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. E foi o termo da sua herança Zorá, e Estaol, e Irsemes, e Salabim, e Aijalon, e Itla, e Elon, e Tina, e Ecrom, e Elteque, e Gibeton, e Balate,
e Jeude, e Bene-Beraque, e Gate-Rimon, e Mijacom, e Racom com o termo defronte de Jafu. Saiu, porém, pequeno termo aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan, e pelejaram contra Lezem, e a tomaram, e a feriram a fio de espada, e a possuíram, e habitaram nela, e a Lezem chamaram Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo o dito do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, Timnat-Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas eram as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias por sorte em herança repartiram pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E, assim, acabaram de repartir a terra. Josué capítulo 20. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés. Para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro e não com intento, para que vos seja um refúgio do vingador do sangue. E, fugindo para alguma daquelas cidades, pôr-se à porta da cidade e proporá suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade, então, tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar, para que habite com eles. E, se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intento e o não aborrecia dantes. E habitará na mesma cidade, até que se ponha a juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então, o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então, apartaram Quedes, na Galileia, na montanha de Naftali, e Siquém, na montanha de Efraim, e Quiriate-Arba esta Hebron, na montanha de Judá. E, da além do Jordão, de Jericó para o oriente, apartaram Bezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Gulã, em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que andasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que ferisse alguma pessoa por erro, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se pôr diante da congregação. Josué capítulo 21. Então, os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou, pelo ministério de Moisés, que se nos dessem cidades para habitar e os seus arrabaldes para os nossos animais. Pelo que os filhos de Israel deram aos levitas, da sua herança, conforme o dito do Senhor, estas cidades e os seus arrabaúdes. E saiu a sorte pelas famílias dos coatitas, e aos filhos de Arão, o sacerdote, dentre os levitas, caíram por sorte, da tribo de Judá, e da tribo de Simeão, e da tribo de Benjamim, 13 cidades. E aos outros filhos de Coate caíram por sorte, das famílias da tribo de Efraim, e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E aos filhos de Gerson caíram por sorte, das famílias da tribo de Issacar, e da tribo de Azer, e da tribo de Naftali, e da meia tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais, da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão, estas cidades, que por nome foram nomeadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim, lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anak esta Hebron, no monte de Judá, e os seus arrabaldes em redor dela. Porém o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão.
Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida, Hebrom, e os seus arrabaldes, e Libna e os seus arrabaldes, e Jatir e os seus arrabaldes, e Estemoa e os seus arrabaldes, e Ulom e os seus arrabaldes, e Debir e os seus arrabaldes, e Ain e os seus arrabaldes, e Jutá e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes, 9 cidades destas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrabaldes, Gebe e os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes, e Amon e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. E deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes, no monte de Efraim, e Jazer e os seus arrabaldes, e Quibzaim e os seus arrabaldes, e Bet-Horon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Euteque e os seus arrabaldes, Gibeton e os seus arrabaldes, e Aijalon e os seus arrabaldes, Gate e Rimon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Tanak e os seus arrabaldes, e Gate e Rimon e os seus arrabaldes, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arrabaldes. E aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida, em Bazã, e os seus arrabaldes, e Besterá e os seus arrabaldes, 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quizão e os seus arrabaldes, Daberate e os seus arrabaldes, e Jarmute e os seus arrabaldes, Engonim e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Azer, Mesal e os seus arrabaldes, Abdon e os seus arrabaldes, e Eucate e os seus arrabaldes, Reub e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio do homicida, na Galileia, e os seus arrabaldes, e Amotidor e os seus arrabaldes, e Cartã e os seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos demais filhos de Merari, dos levitas, foram dadas, da tribo de Zebulon, Jocneão e os seus arrabaldes, Cartá e os seus arrabaldes, e Dina e os seus arrabaldes, Nalau e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer e os seus arrabaldes, e Jaz e os seus arrabaldes, e Quedemote e os seus arrabaldes, e Mefaate e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade, e os seus arrabaldes, e Manaim e os seus arrabaldes, e Esbom e os seus arrabaldes, Jazer e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas estas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades e os seus arrabaldes. Estavam estas cidades cada qual com os seus arrabaldes em redor delas, assim estavam todas estas cidades. Desta sorte, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu.